Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de dinâmica, certo? Nossa, que coisa feia. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de dinâmica e hoje a gente vai dar seguimento às ideias da lei de Newton, tudo bem? Bom, a próxima lei que a gente vai ver é a terceira lei de Newton, que no caso é a única das três que é realmente uma lei. A primeira e a segunda são apenas demonstrações, tudo bem? A terceira ela é a única que realmente é uma lei. Bom, a terceira lei de Newton nos diz o seguinte: a toda ação existe uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, força não é interação entre dois corpos? Se eu tenho dois corpos que interagem entre si, um aplica força no outro, o outro vai ter que ter uma reação contra o corpo que aplicou a força. Ou seja, se eu tenho um corpo A, eu tenho um corpo A e eu tenho um corpo B. Esse corpo A aplica uma força F, vou chamar FAB, ou seja, a força que A aplicou em B. B vai ter que reagir, ou seja, aplicar uma força de sentido oposto, força de B em A, só que com a mesma intensidade. Tudo bem? Então, essas duas forças são pares, ação e reação. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Essas forças que incluem a terceira lei de Newton, elas são forças de mesma natureza. No caso dos dois bloquinhos ali, eram forças de contato. Se eu tenho um bloco encostando no outro, o outro também está encostando no outro. São forças com mesma intensidade. Não pode uma força ser maior do que a outra, porque são forças de mesma natureza. Tudo bem? Elas têm que possuir a mesma intensidade, só que sentidos opostos. A força que A aplica em B é a mesma força que B aplica em A, só que com sentido totalmente oposto. Elas formam, então, um par ação e reação. Tudo bem? Essas forças, pares ação e reações, acontecem em corpos diferentes. Ou seja, para que exista um par ação e reação, eu tenho que ter dois corpos. Um corpo aplicando uma força e o outro corpo reagindo. Eu não posso ter essas duas forças num corpo só, que aí não seria um par ação e reação. Seriam duas forças atuando num corpo só. Tudo bem? Então não seriam forças de mesma natureza. Um exemplo de par ação e reação é, a força. Quer dizer, um exemplo aqui no caso de par ação e reação. Eu tenho aqui a Terra e eu tenho um bloquinho que está exagerado, né? Porque não existe um bloco desse tamanho perto da superfície terrestre. Mas eu tenho aqui esses dois corpos. A Terra, que é a Terra, e... Só um instante. Eu tenho aqui a Terra. Perdi o mouse. Tá aqui em algum lugar. Te achei. Só um instante. Eu tenho aqui a Terra. A... Vai existir uma força aqui por conta da gravidade, ou seja, da atração gravitacional, que vai fazer com que esse bloquinho aqui, vou até desenhar ele de uma maneira melhor aqui, maneira separada, aqui é o bloco, aqui é a Terra, vai existir uma força de atração que eu vou chamar de peso, tudo bem? O peso ele é uma força gravitacional que surge a partir dessa atração entre dois corpos. Só que, assim como a Terra atrai o bloquinho, você pode até fazer o teste na sua casa, você pega uma borracha, derruba ela, tem uma força puxando ela para o centro da Terra. No caso, essa é a força peso. Só que assim como a Terra atrai o bloquinho também atrai a Terra. Porque essa é a definição de uma força gravitacional. Atração entre corpos. Então vai existir uma força, que eu vou chamar de P', que é a força, que é a atração do bloco sobre a Terra.
Tudo bem? Então percebam que são forças em corpos diferentes, possuem sentidos opostos, vão possuir a mesma intensidade, então são um par ação e reação. Tudo bem? Então eu posso até dizer que aqui o vetor P, ou seja, o vetor peso, ele é igual ao, quer dizer, o módulo do vetor P, ele é igual ao módulo do vetor P', ou seja, o peso, a força que a Terra atrai o bloco é igual à força que o bloco atrai a Terra, em módulo. Se eu colocar isso em termos vetoriais, P é igual a menos P'. Tudo bem? Porque eles possuem sentidos opostos. Isso é, então, par ação e reação. Outro par ação e reação, a gente pode analisar, é da superfície de contato. Eu tenho a Terra aqui, eu vou ter um bloco em cima dessa Terra. Aqui vai existir contato entre o bloco e a Terra, então vai existir uma força que eu chamo de normal. E ela vai apontar perpendicularmente à superfície e para cima. Só que esse daqui é o contato que a Terra faz com o bloco. Só que o bloquinho também faz contato com a Terra, então vai existir uma outra força para cá, né? Chamada de normal, linha do bloco com a Terra e da Terra com o bloco. Perceba que são forças que acontecem em corpos diferentes. Essa N aqui está no bloco e essa N aqui está na Terra. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo par ação e reação. Dito isso, eu posso considerar peso e essa força N aqui, que é a força normal, que é uma força de contato. Serão par ação e reação? Não, porque se eu fosse desenhar o peso aqui, o peso do bloco ele está para baixo, então seria para cá. Você pode até pensar, sentidos opostos. Se o bloco não afunda e nem sai voando, então essas duas forças são iguais. Não, não necessariamente. Elas se equilibram, porque possuem o mesmo módulo. Só que elas não são par ação e reação. Por quê? Porque estão atuando sobre o mesmo corpo. Agora, eu posso dizer que a normal, que o peso dessa daqui, do bloquinho, e o peso que surge do centro do corpo, o P', esse aqui é o peso, são pares ação e reação, porque um atua no bloco e o outro atua no corpo. Então perceba que a terceira lei de Newton refere-se a forças de mesma natureza. Peso com peso, normal, força de contato com força de contato, força gravitacional com força gravitacional. Tudo bem? Então não confundam esses dois conceitos, porque se você trocar eles, você vai estar dizendo que ambos são pares ação e reação, o que não são. Tudo bem? Bom, além... Bom, agora então a gente pode partir para um exercício para poder ver, de uma maneira geral, todos esses conceitos. O exercício diz o seguinte: no sistema da figura, M1 é igual a 20 kg, M2 é igual a 40 kg e M3 é igual a 60 kg. Desprezando as massas das polias e dos fios e o atrito, calcule a aceleração do sistema e as tensões do fio 1, 2 e 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, demonstrar quais forças estão agindo sobre esses blocos. No bloco 1, vou desenhar aqui. No bloco 1, eu vou desenhar o mesmo plano cartesiano, só que só uma parte dele, tudo bem? E vou desenhar o bloco 1 aqui. Quais as forças que estão atuando nesse sistema? Bom, se eu tenho um bloco com massa, então eu vou ter um peso sobre esse bloco, associado ao bloco, no caso, né? Esse bloco vai ter um peso. Então, eu vou partir do centro de massa dele e desenhar o vetor peso. Se esse bloco está em contato com a superfície, então existe uma normal. A gente viu no slide passado. Vai existir uma normal que é perpendicular à superfície.
tudo bem? Só que percebam, o nosso sistema de coordenadas cartesianas, ele é perpendicular, tudo bem? Eu tenho um na vertical e o outro na horizontal. Você percebe que esse corpo não está totalmente no nosso sistema de coordenadas cartesianas? Ele não está alinhado? Como assim? Deixa eu desenhar aqui em verde. Nosso sistema de coordenadas teria que ser mais ou menos assim, certo? Em x e em y. Quando se tratar de um plano inclinado, o que eu devo fazer? Eu devo também inclinar o meu referencial. Então, o meu referencial vai ficar dessa maneira bem aqui. Inclinado. Aqui eu vou ter o eixo x e aqui eu vou ter o eixo y, com um referencial inclinado. Percebam, então, que o meu peso não está de acordo com o meu referencial. Ele não segue as linhas verticais nem horizontais. Por quê? Porque eu vou precisar decompor esse peso. Decompondo esse peso, eu tenho que vai existir um vetor fx, quer dizer, um vetor px, né? Ou seja, uma componente do peso em x e vai existir uma componente do peso em y. Não nesse sentido aqui, calma aí. Coloquei na orientação errada. Vai existir um vetor orientação py nesse sentido aqui. Tudo bem? Bom, o exercício também me dá o ângulo que isso aqui acontece. Então, eu tenho um 30 graus referente a esse ângulo aqui. Tudo bem? E se eu quero descobrir os valores de px e py, eu preciso usar trigonometria. Tudo bem? Se nesse desenho bem aqui, ó, perceba o seguinte, eu vou unir isso daqui com isso daqui. Eu vou ter o quê? Um triângulo retângulo com hipotenusa P. Olha aqui. Se eu junto esses vetores, eu vou ter isso daqui. Aqui eu vou ter PY. Aqui eu vou ter... Não, aqui eu vou ter PX e aqui eu vou ter PY. E aqui eu vou ter o vetor P. Fazendo um ângulo θ aqui. Se eu quero descobrir o valor de Px, basta eu usar as relações trigonométricas. O seno de θ é igual a o cateto oposto, no caso é Px, sobre a hipotenusa QP. Px, então, vai ser P vezes o seno de θ. Tudo bem? Se eu quero descobrir o cosseno, quer dizer, se eu quero descobrir o PY, basta eu usar cosseno. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, no caso é PY, sobre P. PY vai ser P vezes o cosseno de θ. Só que quem é esse ângulo? Bom, se a gente notar bem aqui, o ângulo, a gente vai ter que fazer a relação de triângulos aqui, né? Se a gente notar aqui, esse ângulo aqui ele tem que ser igual a esse ângulo bem aqui. Por quê? Se eu estou formando um triângulo com esse vetor aqui e esse vetor aqui, e o plano inclinado, no caso, eu tenho um vetor P aqui. E eu tenho um plano inclinado, aqui tem que ser 90, tudo certo? Se aqui é θ, que é igual a 30, aqui tem que ser 60 graus. Se eu tenho o vetor Px e o vetor Py, que são perpendiculares entre si, ou seja, tem que dar 90 graus. Se eu tenho 60 para dar 90, tem que faltar 30. Então, esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ bem aqui. Tudo bem? Então, o ângulo θ vai ser 30 graus. Então, eu já descobri as forças que atuam no meu sistema, no bloquinho 1. Então, eu posso criar uma equação para esse bloquinho 1. Ah, ainda falta uma outra força daqui, que é a força de tração. Percebe que existe uma corda aqui. Então, existe uma tração, uma força, T, referente a essa tração, por conta da existência de uma corda aqui, que está puxando esse bloquinho. Tá certo? Se eu defino um sentido para o meu movimento, se eu digo que esse bloquinho está se movendo para cá,
Por quê? Eu não sei, eu só estou definindo. Se essa definição estiver errada, o próprio resultado vai me dar um sinal oposto do que eu esperava. Então, inicialmente, eu posso definir esse bloquinho para cá. Tudo bem? Então, a partir daqui, então, eu posso usar a segunda lei de Newton. Para o bloquinho 1, no eixo x aqui. No eixo x, que forças eu tenho? Se esse bloquinho está se movendo para a direita, então eu vou ter que T tem que ser igual a menos px. E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Segunda lei de Newton. Para o eixo x, a força resultante é T menos px, porque é o somatório. Tudo bem? No eixo y, eu só tenho a normal e a py. Como o bloquinho ele não afunda na superfície nem sai voando, py, a normal, tem que ser igual a py. Tudo bem? Bom, eu vou guardar essa equação aqui, porque é por essa equação aqui que eu vou poder descobrir a aceleração. Tudo bem? No bloquinho 2, eu vou poder usar a mesma definição. No bloquinho 2, o que vai ter? Eu vou ter também um PY, um PX, uma normal, só que agora duas trações. Por quê? Ó, olha o seguinte. Desenho aqui o bloquinho. Desenhar o plano inclinado primeiro, né? O bloquinho aqui. E eu vou desenhar as forças, ou fazer um sistema de forças aqui. Aqui eu tenho o peso do bloquinho. Aqui eu vou ter um Px. Eu vou ter também uma tração. Por quê? Porque assim como o corpo 1, o bloquinho de massa 1 puxa o corpo 2 por meio dessa tração, o corpo 2 puxa o bloquinho 1 com essa tração. Tudo bem? Então vai ter um T aqui. Ou seja, é um par ação e reação. Você percebe que essas trações são pares ações e reações. Porque assim como o corpo 1 puxa o corpo 2, o corpo 2 puxa o corpo 1. Tudo bem? Aqui eu vou ter outra tração, no caso uma tração linha, porque é referente a uma outra corda, então é uma outra tração. Eu vou ter também um PY e um P e um anormal. Tudo bem? Fiz então o meu diagrama de forças para esse bloquinho. Bom, o ângulo vai ser o mesmo, é a mesma inclinação, 30 graus, então o cosseno e o seno vai ser de 30 graus. Então, se eu fizer para o eixo x, somatório de forças no eixo x, como é que vai ficar? O bloquinho está se movendo para a direita, então eu vou ter um T' menos um Px menos uma tração T. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Eu posso até fazer no eixo y também, mas não vai precisar para a gente essa análise no eixo y. Tudo bem? Então, deixa essa observação para depois. Bom, a gente achou então uma equação para os eixos x, tanto no bloquinho 1 como no bloquinho 2. Falta só então achar uma equação de força resultante da segunda lei para o bloquinho 3. No bloquinho 3, eu vou desenhar aqui, só que agora num outro sentido. Tá para cá. Esse ângulo aqui, então, é de 60 graus. E o bloquinho está aqui. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou desenhar o peso desse bloquinho. Eu vou desenhar a componente x desse peso, então px. Vou desenhar a componente y, py e a normal. E a força referente à corda que está aqui, ou seja, uma tração T'. Já que é a mesma corda aqui do bloquinho 2, então é o mesmo T', é a mesma tração, tudo bem? Como o bloco 2 puxa o corpo 3 tem que puxar o bloco 2 também. Então essa
é o sistema de forças no bloquinho 3. Como a gente viu, se a gente for fazer aquele mesmo esquema para achar o valor do ângulo, ele tem que ser referente a essa inclinação aqui. Como aqui está o sentido oposto, a inclinação é essa bem daqui. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. É o ângulo θ. Ele vale 60 graus. É a mesma análise que a gente tinha feito ali. Só que aqui, no caso, está com o sentido oposto. Se a gente for fazer aqui para o eixo x, no eixo x, eu vou ter aqui px, porque ele está se movendo para baixo, né? Ou para a direita, no caso. Px menos t' tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Pronto, a gente tem três relações, equações que nós obtivemos pela segunda lei. O que a gente tem que fazer agora é um sistema de equações. Tudo bem? Eu vou fazer aqui no lado direito. Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente fazer o nosso sistema de equações. Vamos lá. Bom, vamos fazer aqui então o nosso sistema de equações. A primeira equação que a gente tem é t menos px, que é igual a massa do corpo 1, né? Na segunda equação a gente tem que t' menos px menos t é igual a massa 2 vezes a aceleração, porque é referente à massa ao corpinho 2. E no terceiro bloquinho a gente tem que px menos t' é igual a massa vezes a aceleração. Eu só esqueci de especificar qual o px, né? No caso, esse aqui é o px do bloquinho 1, o px do bloquinho 2 e o px do bloquinho 3. Vou até substituir aqui. 1, 2, 3. Se a gente for fazer um somatório disso daqui, percebam, t, deixa eu até trocar a cor aqui, t vai cancelar com menos t, t' vai cancelar com menos t', eu vou ter então que px3 menos px1 menos px2 tem que ser igual à aceleração por esse somatório de massas, m1 mais m2 mais m3. Tudo bem? Não, agora então é só substituir os valores. Quem é px3? Px3, como é no eixo x, tem que ser o peso 3 vezes o seno 60 graus, menos o peso de 1 vezes o seno de 30 graus, menos o peso de 2 vezes o seno de 30 graus. Tudo bem? Tudo isso aqui igualado a isso daqui. Então, igual a isso daqui. Bom, se a gente substituir os valores, o peso nada mais é do que massa vezes gravidade. Eu devo ter esquecido de falar quando a gente estava tratando da terceira lei, mas peso a gente calcula como sendo o produto da massa vezes a gravidade. Ou seja, segunda lei. Basicamente a segunda lei. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a gente está tratando apenas do peso do corpo, então peso é igual a massa vezes a gravidade. Aqui o exercício não me deu o valor da gravidade, mas a gente pode adotar como 10. Tudo bem? A efeito de cálculo. Então, massa vezes gravidade, no corpo 1 a massa é 20, vezes a gravidade que é 10, fica 200
vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? O peso de 1. Não, pera. O peso de 1 que é 20. 200. O peso de 3 é a massa de 3, que é 60 vezes 10. Então seria 600. Menos o peso de 1, que é 200. Ou seja, 20 vezes 10. Vezes o seno de 30. 1 sobre 2. Menos o peso de 2, que é 40, vezes 10 dá 400. Vezes 1 sobre 2. Isso daqui é igual àquilo lá. Tudo bem? Vou pegar mais espaço aqui. E a gente possa terminar essa equação aqui. Por meio dessa equação, eu vou descobrir o que é a aceleração do sistema. Tudo bem? Vamos lá. Fazendo essa substituição aqui, eu tenho que 600 dividido por 2 dá 300. A raiz de 3 é 1,7 mais ou menos, né? Fica menos 200 dividido para 2 dá 100. 400 dividido para 2 dá 200. Isso aqui tem que ser igual a o somatório das massas. 40 mais 60, 100. 120. 120 vezes a aceleração. Tudo bem? Eu só somei as massas aqui e estou multiplicando pela aceleração. Isso aqui fica 300 vezes 1,7 menos 300 igual a 120 vezes A. Tudo bem? Bom, 300,1,7 dá 510 menos 300, isso é igual a 120 vezes a aceleração. 510 menos 300 dá 210 sobre 120, porque eu estou passando 120 já para o outro lado. Isso aqui é igual a aceleração. 0 com 0. 21 dividido para 12. Eu vou ter que minha aceleração 1,7 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, agora terminado todas essas análises, eu termino a aula por aqui e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.